Olá, estudantes! Estamos de volta agora com função logarítmica e a gente vai trabalhar um pouquinho com essas aplicações e principalmente dar uma olhadinha nas propriedades que cabem à parte de função e equação logarítmica, tá? Vamos lá, vamos entender de novo o que é importante ou a importância de você trabalhar com essa função. Quando a gente olhar de novo no top 5 aqui, ó, das questões mais cobradas no Enem, você vai verificar que a parte de função é a parte que mais aparece para a gente, tá? Então fique atento que aqui dentro, como eu falei na aula anterior, a gente envolve função de primeiro, segundo, exponencial e agora logaritmos, tá bom? Bem, definição de logaritmo. Nós temos o seguinte, ó, o logaritmo de um número b na base a, eu gosto até de inverter, né, porque eu chamo de b de essa relação de troca que às vezes confunde um pouco. É um expoente x ao qual se deve elevar a base de modo que a potência ax seja igual a b, sendo que a e b são números reais e positivos e ao mesmo tempo diferentes de zero. Vamos dar uma olhadinha nas primeiras propriedades, tá bom? Eu tenho aqui, ó, as propriedades dos logaritmos são propriedades operatórias que simplificam os cálculos dos logaritmos, principalmente quando as bases não são iguais, tá bom? Então, olha só, eu quero que vocês observem isso aqui, ó, que é a característica principal do logaritmo. O logaritmo, pessoal, é importante você entender que o logaritmo é a primitiva de uma exponencial. Ou seja, você trabalha o logaritmo, ele vem antes da exponencial. Professor, mas por que eu começo sempre a trabalhar a exponencial depois a logaritmo? Porque você vai derivar essa função e a partir da logaritmo você cai num cálculo de equação exponencial, tá bom? Então você precisa dominar uma propriedade anterior que está ligada à questão da equação exponencial. Vem comigo. Bem, o que significa aqui, ó? Dado log de A, eu vou colocar B aqui, está de acordo com a definição, né? Na base A, a gente tem o seu quê? Tem aqui pra gente, ó, a base A, que é o logaritmo, o B representa o logaritmando, e o Czinho, que é o valor da igualdade aqui, ó, vai representar pra gente o logaritmo, tá, gente? Observação, quando não aparecer a base de um logaritmo, ele é chamado de base neuperiana, ou base 10, tá bom? Vamos lá, vamos aos primeiros probleminhas aqui, aplicando propriedade. O que eu vou fazer com vocês? Ó? Eu vou trazer propriedade para ficar mais fácil da compreensão de todos, a gente vai ver a propriedade e vai dar uma olhada no exemplo, tá bom? Vem comigo. A gente tem aqui, ó, propriedade número 1, uma das primeiras, né, que a gente chama de logaritmo do produto, tá bom? Professor, o que é o logaritmo do produto? Em qualquer base, o logaritmo do produto de dois números ou mais números positivos é igual à soma dos seus logarítmicos, tá? Vamos dar um exemplo aqui, eu tenho um log de A, log de base A, elevado, no caso logaritmando, de B vezes C. Ou seja, essa distribuição aqui vem para log de B na base A e vem para log de C na base A, tá bom? Professor, como é que fica isso no cálculo? No cálculo fica assim, ó. Se vocês olharem a relação, a gente vai ter aqui uma distribuição do exemplo, onde toda vez que aparecer o log de 2 na base decimal, né, que a gente falou agora há pouco, que é a base neuperiana, ela já vale 0,3. Toda vez que eu trabalhar com log de 3 na base 10, já vale 0,48. Determine o log de 60. Professor, como é que eu faço isso? Você vai olhar, vai fatorar o número 60, né? Que dá por 2, ó. Rapidinho você consegue verificar. Isso aqui vai dar 30, que dá por 2 de novo, né? Ok? E a gente vai ter o quê? O log. Você pode expressar esse aqui como 15. E aí vai dar por 3, que vai dar 5, que dá 5 e dá 1, tá bom? Isso aqui é uma maneira de você trabalhar o logaritmo, tá bom? Uma outra maneira é você imaginar o seguinte, ó, que os números que eu tenho como base aqui é o número 2, portanto é interessante trabalhar com o número 2, e eu tenho um outro cara aqui que é o 3, ó, então é interessante aparecer também o número 3. Só que, senhores, a gente tem aqui, ó, uma coisa chamada base decimal, né? Porque a gente sabe, segundo as propriedades, que toda vez que o logaritmando for igual à base, isso aqui já traz uma propriedade anterior, né, que é 1, tá bom? Então eu vou utilizar essa relação aqui, ó. Vou pegar a mesma relação matemática e vou dividir por 2, porque eu quero esse problema, né? Quero que o 2 apareça. Aí vai sobrar o número 30, né? Só que eu também quero que apareça o número 3, tá vendo? Porque esse eu tenho. Então, 30 por 3 vai dar 10.
Professor, aqui eu já consigo matar. Por quê? Porque a base neoperiana, que é a base 10, é uma base que vai aparecer para a gente. Aí, segunda propriedade distributiva aqui, ó, toda vez que eu tenho um produto ou a multiplicação entre dois logaritmanos, eu vou usar a soma, tá vendo? Usei o produto, gera a soma. Então, eu vou ter o quê? A soma de log de 2 na base 10, a soma de 3 na base 10, a soma de 10 na base 10. Então, todos os valores eu conheço, tá vendo? Como eu tenho a propriedade aqui de log de 10 na base 10, automaticamente eu tenho 1. Aí eu vou substituir. Quem é, aí vamos à perguntinha, quem é o log de 2 na base 10? 0,3. Quem é o log de 3 na base 10? 0,48. Quem é o log de 10 na base 10? Isso aqui, ó, estabelecido já, vale 1. Somando os valores, resposta 1,78, tá bom? Bem, pessoal, a gente viu um pequeno exemplo aqui usando a ideia de produto, né? Vamos seguir, tem mais propriedades aí. Logaritmo do quociente. Professor, o que é o quociente? Quociente é a divisão, tá bem? Ou fração. Toda vez que isso acontece, a propriedade diz o seguinte, ó. Quando há o quociente, a gente tem subtração, tá bom? Aí vamos a um exemplo direto aqui para a gente fazer essa distributiva, tá bom? Considerando o log de 5 igual a 0,70, determine o valor de 0,5. Olha só como é fácil entender essa relação aqui. Eu vou trabalhar uma propriedade matemática, né, onde eu vou lembrar que 0,5 ou 5 décimos, né, é o mesmo que 5 décimos, tá vendo? 5 sobre 10. Essa distributiva aqui, ó, essa relação, ou simplificação, ou representação de 0,5, ela pode ser reescrita como 5 sobre 10. E no quociente, quando existe a divisão, eu uso a subtração. Olha aqui, ó. Aí eu vou distribuir esse cara aqui, ou seja, log de 5 e depois log de 10. A gente já sabe que o log de 5, olha lá na frente, lá, ó, primeiro, no começo do problema, vale 0,7, né? E sabe que log de mesma base é igual a 1, tá bom? Log de mesma base é igual a 1. Então tem 1 aqui, ó. Subtrai e conserva o do maior, ou seja, 1,0, 0,70, né? Ou 0,7. Ao subtrair esses valores, eu vou ter 0,30, ok? Só que subtrai e conserva o do maior, então eu vou ter 0,3, né? Menos 0,3. Aplicou-se aqui a ideia do quociente, né? Na primeira parte a gente viu o produto e agora vamos à parte do quociente. Próximo exemplo. A gente tem agora o logaritmo de potência. Professor, isso é usado? É bastante usado. Só para a gente resumir aqui, ó, o expoente do logaritmo, ele vem multiplicando, ou seja, ele vai para frente do logaritmo, tá vendo? Onde ele aparece aqui, ó. Professor, como assim, professor? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, de um logaritmo dessa natureza. Lembrando que aqui tem 1. Aí eu vou voltar aqui a um exemplo para ficar mais claro para todo mundo. A raiz quadrada de número 2, tá vendo? A raiz quadrada do número 2, ele vai apresentar aqui para a gente um expoente 1, tá vendo? Da base, e o índice do radical 2. Esse 2 aqui, ele passa dividindo pelo expoente da base. Então, eu vou ter 2 elevado a 1/2, tá bom? Ou seja, eu posso ir e eu posso voltar na propriedade. Olha o que acontece aqui, ó. O x agora está no expoente, tá bom? Então, ele passa dividindo pelo expoente da base. Aí, o que vai acontecer aqui, professor? Aí eu vou obter o quê? O valor do expoente, assim como a propriedade diz, ó, tá na potência, vai multiplicando o logaritmo, vai para frente do logaritmo, tá vendo? Esse 1 sobre x vai para frente do logaritmo. Aonde eu chego aqui, ó? Vamos a uma aplicação para ver se fica mais fácil compreender? Considerando o log de 3 igual a 0,48, determine o log de 81. Professor, como é que eu faço o log de 81, professor? Fatora na base desejada, no caso 3, tá vendo? 81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Aí você conta 1, 2, 3, 4, ou seja, 3 a quarta. Aí eu vou lá na propriedade, ó. Eu já sei que meu log de 81 é o mesmo que log de 3 a terceira na base, né? Ok? Professor, eu preciso da base? Eu preciso identificar isso aqui, ó. O que eu faço com esse camaradinho aí? Eu vou pegar esse 3 aqui, ó, e vou usar a propriedade, jogar ele para frente do logaritmo. Então, eu vou obter 3 que multiplica log de 3.
Professor, eu resolvi o problema? Não, queridos. A gente vai lembrar que log de 3 corresponde a 0,48. Aí eu multiplico 3 vezes 0,48. Fica a dica de cálculo básico e matemática básica, tá bom? Você pode esquecer a vírgula um minutinho e trabalhar 3 vezes 48, vai dar 24, vai 2, né? 12 dá 144. E ao final da multiplicação é que você usa a vírgula, tá bom? Duas casas decimais. Resposta 1,44, tá bom? Ok, pessoal, a gente vem agora para um outro exemplo. Ó. A gente tem um exemplo agora que é chamado mudança de base, tá? A gente tem uma mudança de base aqui que alguns alunos se confundem um pouco, mas olha, é bem simples, tá, gente? O que a gente vai fazer é o seguinte, identificar uma base, conservar o logaritmando e conservar a base, e criar um outro mecanismo para resolução. A gente chama de mudança de bases, tá bom? Olha aqui, vem comigo. Eu tenho aqui, ó, um A e B, certo? Eu quero fazer uma inversão de base, então eu vou repetir o C, vai ficar log de B, ou seja, esse B aqui vai ter a primeira distribuição, tá vendo? Ó? Com a base comum, uma base nova, e a base logaritmando aqui, ó, virou de novo um logaritmando com uma base nova, que é igual ao anterior, tá vendo? Ó? Ou seja, como se eu tivesse um número de log aqui, imagina aqui o 10 e o 2, e quisesse criar uma relação de base aqui, ó, para um número novo, né? Vamos imaginar uma base 3, então eu vou ter log de 10 na base 3, dividido por log de 2 na base 3. O que eu fiz aqui? Conservei a base 3, que é a base que eu queria criar, tá vendo? Ó? E o número 10 e o número 2 viraram novos logaritmandos, tá vendo? Ó? Tudo bem? E assim você consegue aplicar com todos, tá, gente? Olha aqui, ó, um exemplo bem fácil. Escreva log de 3 na base 10, tá vendo? Ó? Então é automático. Vou pegar o 3, o 7 virou logaritmando, e a base aqui, ó, que é a base neuperiana, né, é base 10. O 3 vem, ó, tá vendo? Ó? E a base que tem aqui é a base neuperiana, que é a base 10, é a base desejada. E assim já está resolvido o probleminha. Propriedades bem usadas em logaritmo, tá bom? Fiquem atentos porque o logaritmo vai te cobrar propriedades básicas. Então essas aqui, ó, você precisa anotar, fazer seu caderninho de anotações, né? Para o vídeo, faz a anotação e vamos às propriedades, tá bom? Eu tenho aqui, ó, sequência de definição. Primeiro, log. Toda vez que o logaritmando for 1, o resultado do log já é 0, tá bom? É automático isso. Toda vez que o logaritmando for igual à base, ela já vale 1, também é automático. Lembra que a gente falou agora há pouco desse cara aqui multiplicando eu ir para frente do log? Se eu fizer o cálculo aqui, ó, que eu não vou precisar fazer, só comprovando a relação, né? Eu tenho A na base A, mas a gente já sabe que A na base A, ó, A na base A é igual, ó, é igual a 1, tá vendo? A gente viu na propriedade anterior. Então esse aqui não precisa aparecer, tá vendo? Ó, já vale 1, a resposta é o próprio K, tá bom? E aqui eu tenho um A elevado ao log, tá vendo? Você cancela isso aqui e automaticamente o log, né, o logaritmando, que é o K, é o resultado, tá bom, gente? Logaritmos especiais, né, como a gente tem aqui, ó, log de base 10, que a gente já tinha falado. Quando não aparece nada aqui, já é base decimal. E é chamado também de logaritmando neuperiano, tá bom? Ou seja, você pode escrever assim e pode escrever na base 10. Ok, pessoal, mais propriedades aqui, só resumindo o que a gente já viu. A gente já viu o seguinte, resumo. Quando eu tenho multiplicação, soma, tá vendo? Soma. Quando eu tenho divisão, subtrai, ok? Quando eu tenho esse expoente aqui, ó, o que eu faço com ele? Ele vem para frente do logaritmo. Como é que ela fica? Ó? Só resumindo o que a gente acabou de ver. Mudança de base, vamos pensar numa base igual, eu pensei numa base B, ou seja, x vai para o log de cima, logaritmo de cima, e o a vai para o logaritmo de baixo, tá bom? Ok, pessoal? A gente tem um exemplo aqui e já vamos direto para o gráfico, tá bom? Bem, quem assistiu a aula anterior viu a parte de gráfico de função exponencial, tá bom? A gente vai ver agora a relação entre função exponencial para logaritmo, tá bom? Siga-me aqui, ó. Primeiro que você vai entender aqui, ó. O que tem de igual ou diferente? As condições, tá vendo? Ó? Do logaritmando são as mesmas. Porém, tem uma relação que é bem interessante. Ó. O domínio inverte, tá vendo? Ó? Lá na exponencial, o domínio são todos reais e a imagem lá da exponencial é assim. Ó. Eu vou escrever aqui. A imagem lá na exponencial é asterística, ou seja, não pode ser zero e só admite valores positivos. Aqui é o contrário. Por quê, professor? Porque na hora que eu trabalho meu gráfico aqui, ó,
trabalho no meu gráfico, ele não toca o eixo das ordenadas, tá vendo? Só vai tocar em uma única vez no ponto 1, no eixo das abscissas, tá bom? Ou seja, é o contrário do anterior. Ele não toca de forma nenhuma o eixo Y e ele passa exatamente pelo eixo X, tá bom? Ou seja, o Y, né, que é o domínio da função, o valor de X são todos reais, asterísticos e positivos. Não vai admitir aqui, ó, valores negativos, tá bom? Ok? Então tá aí com o comportamento do gráfico e a gente já começa, já fecha com a nossa questão do Enem. Como é que o Enem vai cobrar isso de vocês? Basicamente, você precisa conhecer algumas propriedades, tá bom? Então, professor, o Enem vai cobrar de forma difícil isso? Não. Ele vai cobrar de uma maneira bem simples, os textos são mais longos do que o próprio problema, tá bom? O que você vai ter que entender é separar a ideia dos probleminhas e identificar as características do logaritmo, tá bom? O que ele está pedindo, se vai ser infração ou não, são questões que anualmente estão caindo no Enem, tá bom? Então você vai ter uma questão aqui, ó, ganha direitinho no Enem. Então, abriu a prova do Enem, você vai ter garantido essa questão de logaritmo, porque sempre está lá aparecendo e é muito próximo desse tipo de resolução, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na questão do Enem 2011. Uma escala em magnitude de momento, né, abreviada como MMS, é denotada como MW, introduzida em 1979 por Thomas Hertz e Karan Kanamori. Substitui a escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Então, importante aqui no problema, tá? O que a gente vai calcular é apenas a energia liberada, tá bom? Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar a magnitude de todos os grandes terremotos da atualidade, assim como a escala Richter. A MMS é uma escala logarítmica, a gente vai chamar de MW, né, e MO, vocês vão entender já essas relações, se relacionam com uma fórmula. Então, o que a MMS faz? Estabelece uma fórmula ou uma lei da função para resolver esse problema, tá bom? Professor, o que eu tenho de informação? Vamos ver o comando aqui, ó. Onde M é o momento sísmico. Gente, a gente começa a resolver o problema agora, ó. Ele está dizendo que M, o MO, é chamado de momento sísmico, tá bom? É importante entender isso. É o momento sísmico. Esse momento é chamado, né, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície, através dos sismógrafos, cuja unidade é o DINA, por centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 95, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude, aí ele entra na magnitude, ao símbolozinho da magnitude, o MW, de 7,3 na escala. Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico. Ou seja, gente, ele quer saber quem é o MO, tá bom? Então já temos a nossa relação matemática aqui presente. Tá bom? Professor, como é que eu resolvo esse probleminha aqui, professor? Dá uma olhadinha aqui na resolução. Eu tenho a minha lei de formação, ok? A minha lei de formação. E o que eu vou fazer é o seguinte, ó. O nosso sismógrafo, né, ele registrou quanto? 7,3 na escala. Aí eu vou lembrar que esse valor aqui, ó, é o valor casado ou correspondente ao logaritmo, tá? Então esse 10 que está negativo, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa positivo. Faz uma soma rápida aqui, ou seja, 10,7 somado a 7,3, eu vou obter 10 vai 1, né? Totalizando dessa casa decimal, 18, tá vendo? Olha o 18 aqui, ó. Nesse momento, eu vou lembrar que do outro lado da fração aqui, ó, do outro lado da igualdade eu tenho uma fração, trabalha-se meio pelos extremos, tá bom? Então eu vou ter 3 vezes 18, conserva o 2 aqui do outro lado, tá bom? Multiplica 3 vezes 18 e vai dar 54. Ok, pessoal? Só que o 2 aqui, ó, ele está multiplicando. Segundo as propriedades, ele passa dividindo, né? Olha como é que ele fica. 54 dividido por 2 é igual a 27. Aí eu vou lembrar, pessoal, propriedade lá atrás, ó. Propriedadezinha que a gente estudou lá nas primeiras aulas de logaritmo. Vou usar aqui a propriedade para ficar mais fácil de entender, tá bom? A base vem. Quem está aqui do outro lado, que é o logaritmo, vira expoente da base, tá, gente? Ele vira expoente da base. Tudo isso é igual ao logaritmando. Aplicando a propriedade. Olha o que acontece. Esse 10 aqui, ó, esse 10, que é o B aqui, ó, de base, tá bom? Ele vem, automaticamente, eu vou ter o momento sísmico igual a
10, e quem está do outro lado, no caso é o x aqui da propriedade, ó, né, ele vira expoente, ou seja, 10 elevado a 27. Se a gente voltar um pouquinho, ó, a gente vai ter a alternativa correta, letra E. Ok? E assim a gente finaliza a aula de logaritmo de hoje, tá? Um abraço a todos, bom descanso e até a próxima.